Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Estou muito feliz de estar aqui em mais um domingo, estar louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus Cristo com você aí na sua casa. Irmãos, antes de começar o culto, eu quero convidar os irmãos a compartilhem deste culto com seus irmãos, seus familiares. Não esqueçam de de propagar o evangelho também desta forma. E, meus irmãos, eu quero convidar os irmãos junto conosco, estar adorando ao Senhor. Vamos estar dando início a esse culto. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Estamos no mês de maio, é um mês conhecido como mês da família. O nosso pastor Heitor é o que vai pregar nessa noite. Ele vai trazer uma palavra muito abençoadora para as famílias e vamos também estar abordando um pouco desses assuntos no decorrer dos cultos. Eu quero convidar o nosso irmão Sandro para estar fazendo a oração inicial. Amém, queridos, oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua benignidade, pela tua graça sobre as nossas vidas, pelo teu amor tão grande, Senhor, que tem nos acompanhado dia após dia. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. E neste momento, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, usando este culto, Senhor, este instrumento, ó Deus, que é a internet, através deste culto, para que vidas elas sejam abençoadas, famílias elas sejam transformadas, elas sejam libertas pelo teu sangue, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa que neste momento está ligada conosco, está conectada neste canal, neste culto, e que tudo aqui, Senhor, sirva unicamente para a glória, a honra, o louvor e o poder do teu santo nome, Senhor. E que esse nome, grande em poder, faça maravilhas, prodígios e sinais. É isso que te pedimos, te clamamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Beleza. Amém, irmãos. Quero convidar também meus irmãos a fazer uma segunda leitura bíblica, agora que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1 em diante. Que diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Amém, irmãos? Eu quero, nesse momento, fazer um momento missionário. Irmãos, estamos passando, como todos sabem, estamos abordando esse assunto há vários cultos, estamos vivendo isso, né, todos os dias, nessa pandemia, né, nesse vírus, o coronavírus, o Covid-19, que tem assolado todo o mundo. O interessante é que, assim, muitas coisas fecharam, né? Muitos trabalhos, muitas lojas, em departamentos, enfim, muitas coisas estão se fechando. Mas existem algumas coisas que não pararam. A área de saúde, a área de alimentação, que são áreas importantes. Mas também a área de missões. Nós, da Junta de Missões Mundiais, estamos a cada dia mais estudando, trabalhando e nos fortalecendo para que possamos alcançar o maior número de pessoas com o Evangelho de Cristo. E precisamos da colaboração dos irmãos. Precisamos que todas as igrejas batistas, todos os irmãos, sendo batistas ou não, todos os irmãos cristãos que estão conosco, que eles abracem essa causa também. Temos missionários em vários lugares, na Ásia, na China, em vários lugares da Europa,
aqui mesmo no Brasil também temos a Junta de Missões Nacionais, e que tem trabalhado a todo vapor para alcançar as pessoas com o Evangelho. A Cristolândia, por exemplo, ela tem lutado e tem feito estratégias para não parar de receber alunos em suas casas lá de atendimento. Então, irmãos, eu convido os irmãos a orarem, né? Vamos estar juntos em oração, vamos estar juntos também intercedendo por nossos irmãos, e também vamos estar contribuindo para esse trabalho, que esse trabalho não venha parar, que esse trabalho venha, pelo contrário, a continuar. O tema do mês de missões é transformar o mundo com o amor de Cristo. Aliás, transformem o mundo com a alegria de Jesus. É um tema muito interessante, porque no meio de uma pandemia, onde o caos, onde a tristeza, ela toma conta de toda a situação, precisamos lembrar que nossa alegria se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Precisamos lembrar que a nossa alegria não depende das coisas terrenas, mas sim depende da pessoa de Jesus Cristo em nós. E assim como diz Filipenses 4, do versículo 4 ao 5, que diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, irmãos, eu quero dizer nessa noite que a nossa alegria depende de Jesus Cristo, tão somente de Jesus. E quando nós estamos em Jesus Cristo, quando nós estamos em Deus, a tristeza ela não toma conta de nós, independente da situação, pois bem sabemos que podemos confiar em Jesus Cristo. E o interessante é que no final ele diz, perto está o Senhor. A gente pode entender talvez de duas formas. Na primeira que perto está o Senhor, perto está a vinda do Senhor, né? Todos nós sabemos que a volta de Cristo está perto. Mas também como Jesus está perto de nós o tempo todo. Nas dificuldades, nas lutas, nas tribulações, na pandemia, Jesus ele está perto de nós o tempo todo. Então, eu quero convidar os irmãos a isso, a estarem orando, a meditar nessa palavra, né? Perto está o Senhor. Cristo e nele vou permanecer.
levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Nesse momento eu quero convidar também, mais uma vez, o irmão Sandro. Ele vai estar fazendo a oração pela família. Amém, queridos. Vamos então estar clamando pelas nossas famílias. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, maravilhoso Deus, nós, nesse momento, Pai, apresentamos a Ti as famílias, ó Pai. As famílias da Tua igreja, as famílias que não são evangélicas, as famílias, ó Pai, que carecem tanto da Tua graça, do Teu amor, ó Deus. Senhor, neste momento tão difícil de pandemia, em que muitos não podem ainda sair de casa, ó Deus. Nós sabemos que o inimigo tem agido nos lares para destruir as famílias. Mas nós clamamos a Ti agora, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor possa estar entrando em cada lar neste momento que nos assiste. Para que, ó Deus, Teu amor seja derramado em cada casa, a Tua graça seja derramada em cada casa, Senhor, a Tua alegria seja derramada em cada casa, que não haja discórdia, que não haja ódio, que não haja rivalidade, mas que haja respeito, que haja, ó Deus, esperança de dias melhores. Que o esposo possa estar amando a esposa, os filhos cuidando dos pais, os pais cuidando dos filhos, os avós também, Senhor, todos em uma graça que só o Senhor tem para conceder, e é por essa graça que clamamos, para que ela seja derramada sobre cada casa, Senhor. Escuta a nossa oração, ó Deus, nós te pedimos. Abençoe as famílias e liberte as famílias, liberte com o Teu sangue, cure as famílias, Senhor. Também clamamos por todas as famílias do Brasil. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia também das famílias do mundo inteiro. Ó Deus, as famílias enlutadas porque estão perdendo seus familiares. Tenha misericórdia, Senhor. Leva a Tua cura, o Teu consolo e principalmente que elas percebam que perto está o Senhor e que essa promessa seja cumprida nas nossas vidas e dentro das nossas casas. É isso que te pedimos, Pai, crendo nas Tuas promessas e no Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Estamos bastante felizes, como bem disse, em estarmos aqui. Nesse momento, vamos ter um momento de louvor, né? Convido você a talvez afastar o sofá, enfim, se sinta à vontade, né? Sua adoração, seu momento de comunhão com Deus. E nesse momento de louvor vamos estar com o nosso irmão Sandro. Ele vai estar louvando ao Senhor. E logo mais o momento de louvor, vamos ter um momento da palavra. Nosso pastor Heitor, ele vai estar trazendo uma reflexão bíblica, uma mensagem não só para as famílias, mas para todos os cristãos, inclusive os familiares, né? E que possamos aprender mais de Deus, possamos ser edificados por essa palavra. Fica na paz. Graças a Deus, queridos. Mais uma vez estamos aqui para adorarmos ao nome do Senhor. E dessa vez através de cânticos, de louvores ao nosso Deus. E queremos convidar a você que está aí na sua casa, você que faz parte da Igreja Batista no Arruda, você que não faz parte e está assistindo hoje pela primeira vez. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa e vamos então juntos
adorar a esse Deus que é merecedor de todo louvor, de toda glória e de toda a adoração. Em meio a essa pandemia, vamos abrir os nossos lábios dentro dos nossos lares e proclamar o Rei dos Reis como o único Deus, aclamar ao Senhor com todo o louvor e toda a adoração que pudermos dar neste momento. Vamos juntos, então, em espírito e em verdade, adorarmos ao Rei dos Reis. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo, Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, diga comigo, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. E todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. diga que Ele é consolo, Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder,
Amém, amados. Então, nesse momento, nós vamos continuar adorando a Deus. E a palavra dele diz que as promessas dele se cumprem nas nossas vidas. E eu te convido a continuar adorando, abrindo os teus lábios. Deus, ele ouve a nossa oração, ouve o nosso louvor. Então, nesse momento, junta mais uma vez todos os teus familiares e louvemos bem alto o nome do nosso Senhor Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele fica em silêncio, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente
frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então continua confiando nele. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. É com muito louvor que a gente vence toda e qualquer dificuldade. Tem que louvar, irmão, tem que cantar para o Senhor e deixar Ele sempre na frente de toda e qualquer batalha das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, desta vez com um cântico para as famílias. Nós estamos no mês da família e eu convido a você a segurar aí na mão do seu ente querido, do seu parente, abraçar em casa. A gente pode abraçar uns aos outros. Então, vamos fazer desse momento um momento de oração, abençoando o nosso lar, a nossa família, porque nós declaramos que a nossa família, a nossa casa é do Senhor Jesus. Cantemos a Ele com alegria e louvemos o nome do Senhor Jesus. Nenhum mal chegará à nossa tenda, à nossa casa, porque o Senhor protege a nossa casa de todo mal. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos
adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Diga assim: minha casa será reconhecida, minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, como um lugar de milagre e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Vamos cantar assim, ó. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Não sabemos mais viver sem o Senhor. Que Ele reine dentro do nosso lar, que Ele abençoe os filhos, os pais, os avós, que Ele abençoe a nossa família e que nenhum mal, nenhuma doença chegue dentro da nossa casa. Vamos cantar: minha casa será reconhecida, minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Vamos cantar assim, ó. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Mais uma vez. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Então que Ele reine e esteja presente todos os dias, em todos os ambientes da nossa casa. Que o Senhor, Ele esteja presente e nós possamos sentir a sua presença todos os dias dentro dos nossos lares. Que Deus, Ele continue abençoando as nossas vidas.
Graça e paz, amada igreja, boa noite a todos. Mais uma vez é uma honra estar com os irmãos nessa comunhão maravilhosa que o nosso Deus nos permite. E esse mês estamos tratando sobre família, né? Estamos tratando sobre o cuidado com a família e como obter uma família vitoriosa diante das tempestades da vida. Todos os dias, meus irmãos, estamos tendo uma devocional que eu mesmo, o pastor Heitor Generino, estou colocando nos grupos da igreja para que você medite todos os dias sobre a família e faça isso não sozinho, mas com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, seja como for, que você esse mês possa dar uma atenção especial ao cuidado da família. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de pregar a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que cada um em seu lar sinta a Sua presença, busque a Ti, meu Deus, em tempo e fora de tempo, busque a Tua palavra. Eu abençoo todos os lares, todos os esposos, esposas. Abençoo, meu Pai, todos os filhos, e que cada lar sinta a abundante graça do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como é o mesmo da família, então eu quero trazer hoje uma mensagem abençoadora para o teu lar, uma mensagem que vai fazer você meditar sobre a importância e a preciosidade do casamento, a preciosidade da relação matrimonial. E eu tenho como tema dessa mensagem família vitoriosa dentro dos projetos de Deus. Nesse momento eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. E teremos esse texto como o texto principal da mensagem que o nosso Deus tem para nós hoje à noite. Gênesis 2, do 18 ao 25. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma esposa, uma ajudadora que seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo o ser vivente, isso foi seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e lhe será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem, a sua mulher, e não se envergonhavam. Meus irmãos, eu começo dizendo que o casamento, que o matrimônio é um projeto lindo do Senhor Jesus. É um projeto sem erros, sem defeitos, e um projeto que foi feito para atender à necessidade do homem e da mulher, para atender à necessidade humana de poderem viver em união, de poderem viver em comunhão e de formarem a maior e mais preciosa entidade que existe na face da terra, a família. O casamento, logo, é um projeto de Deus e não do homem. É criação divina e não é uma criação natural, uma criação que o homem fez. Logo, não adianta homem, não adianta a mulher, não adianta qualquer órgão do governo
querer adicionar ou retirar algo dessa relação matrimonial, porque se assim o fizer, estragará esta relação. Porque uma relação criada por Deus não precisa de nada mais, porque foi criada pelo próprio Deus. A relação homem e mulher, a relação matrimonial, o casamento é perfeito. O casamento é perfeito porque Deus é perfeito, foi Deus que o criou. O casamento, ele é perfeito porque em Deus não há erro, a sua bondade significa que tudo que ele faz é aprovado. Quando Deus criou o homem e viu a sua solidão e viu que não era bom que ele ficasse só, o que é que Deus fez? Deus criou a mulher, sem qualquer diferença de importância na presença do Senhor Jesus. Porque a mulher veio do homem, e o casamento é quando os dois se formam uma só carne, mas existe ali uma união também espiritual. O casamento, então, meus irmãos, não é apenas uma união carnal, o casamento é uma união espiritual. Ou seja, é uma união espiritual em que Deus deve estar no meio, regendo todas as ações daquele casamento, para que ali haja uma relação vitoriosa. E você deve me perguntar, mas pastor, e aí? E por que tem tanta briga no casamento? Por que tem tanto conflito? Por que tem tanta diferença? E por que muitas vezes um vai dormir no sofá, o outro na cama? E por que às vezes passa um dia ou dois sem um falar com o outro? Eu vou te falar a verdade, meu irmão. É porque existe uma briga muito grande no mundo espiritual. E as pessoas acreditam que Deus anda em briga com o diabo e que o diabo fica medindo forças com Deus. Mas a grande verdade é que existe sim uma briga. E o nome dessa briga é verdade contra mentira. As verdades que Deus fala contra as mentiras que Satanás coloca na cabeça das pessoas. Deus criou o matrimônio e criou o casamento para que homem e mulher vivessem felizes em seus lares, cuidando de seus filhos, amando uns aos outros. É por isso que não há outro formato de casamento se não for homem com mulher. Homem e mulher igual a família. Homem e mulher igual a esposo, esposa e filhos. Não há outro formato. Qualquer outro formato diferente disso é viver a mentira que Satanás coloca na cabeça do ser humano. Agora, videm o primeiro versículo. O primeiro versículo diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E a primeira mentira que Satanás tem contado às famílias, aos filhos solteiros, aqueles que querem separar-se é: você vive muito melhor sozinho. A sua vida vai ser muito melhor se você deixar esta mulher de lado. A sua vida vai ser muito melhor se você deixar este homem de lado e viver o seu próprio caminho. Você não precisa dividir nada do que você tem. Você não precisa dedicar cuidados da sua vida a alguém. O seu filho, ele pode se virar sozinho. O seu filho, a sua esposa, vai saber cuidar dele sozinho. Vai sozinho, aluga um apartamento, mora lá. Tem muita gente que a gente pergunta: e aí, como é que vai o casamento? Gostou da vida de casado? E a pessoa diz bem assim: a vida de casado é boa, mas a de solteiro era bem melhor. Meus irmãos, isso é uma grande mentira contada por Satanás. Mas a grande verdade é que as pessoas estão buscando uma vida solitária, estão buscando viver sozinhas por conta dessas mentiras e por conta do que vivem dentro dos seus lares. Se você hoje vai numa igreja evangélica e pergunta a jovens: e aí, você quer casar? Pode ter certeza, maior parte desses jovens vão dizer: eu não quero casar. E maior parte desses jovens que vão dizer que não quer casar vieram de lares conflituosos. Maridos que batiam em mulheres, esposas que tentavam tomar a posição do esposo de líder do lar, filhos que eram espancados constantemente, lares onde o adultério era permanente, onde o avô pregou para o pai daquela pessoa que não quer casar o seguinte: homem que tem uma mulher só não é homem, homem para provar que é homem tem que ter muitas mulheres. E essa mentira, ela tem permeado a sociedade, tem entrado nas igrejas. Infelizmente, as igrejas têm se enchido de adultério. E qual é o resultado disso?
As pessoas estão querendo viver uma vida solitária e infeliz. Agora observem a realidade e os fatos. Hoje, uma das maiores doenças e uma das que mais matam é a depressão e a ansiedade. Matam muito. Se você está assustado com o coronavírus, tenha certeza, morre muita gente por ansiedade e por depressão. E quando a gente vai olhar essas pessoas, elas vivem uma vida solitária. Acreditam que viver sozinha ou sozinho é bem melhor. Muitas dessas pessoas querem viver sozinhas por conta do fato de não querer lidar com as dificuldades do relacionamento matrimonial. Eu posso dizer aos irmãos que não são casados o seguinte: estar solteiro é bem mais fácil quando você não quer ser uma pessoa com coragem suficiente para enfrentar as dificuldades de um casamento e ali se acertarem e de fato cuidarem uns dos outros. Casar é muito melhor do que estar solteiro, porque casar significa amar aquela pessoa de todo o seu coração, é dedicar uma vida, é abster-se do seu orgulho, é viver para ver alguém que está ao seu lado feliz. Então, meus irmãos, Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que não vivessem só, para que ali pudessem amar um ao outro e viver uma vida maravilhosa na presença do Senhor Jesus. Olha o que diz em 1 Coríntios 7, versículo 1 e 2. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido. Ele está dizendo o seguinte: olha, os desejos da carne são permanentes. Quando começa aquela mudança de hormônios na adolescência, tanto no homem quanto na mulher, haverá necessidade e o desejo por sexo. Mas o sexo fora do casamento é prostituição. O sexo fora do casamento é abominável. Meus irmãos, o sexo é uma coisa maravilhosa. Ter relação com a esposa é algo maravilhoso. Mas Satanás, ele anda todo instante querendo deturpar isso, querendo mudar isso, querendo dizer que se você que tem relação com um homem tem relação com outro homem é bom, que uma mulher tem relação com outra mulher é bom, que um homem tem relação com várias mulheres é bom, mas é mentira. E Deus instituiu o casamento para que o amor pudesse unir aquelas duas pessoas carnalmente, espiritualmente, para que naquele amor um pudesse ajudar o outro sob a direção do Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente continua esse texto de Gênesis, ele vem dizer o seguinte, no versículo 22, o 22, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Escuta bem, carne da minha carne, osso dos meus ossos, é uma parte minha. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Vejam, ela foi chamada varoa, o homem varão. Não havia diferença de importância, não havia quem fosse mais do que o outro. Os dois tinham o mesmo grau, o mesmo nível de importância. Não havia ali divisão até o momento do pecado. E a gente vê aqui que não há divisão entre o casal. Não pode haver divisão no casamento quando esse casamento é cuidado e orientado por Deus. Todas as divisões de um casamento devem ser tomadas como base nos princípios bíblicos. Ou seja, se você está tentando dividir o seu casamento, tenha certeza de uma coisa: não há base bíblica para esta divisão. Se há divórcio, é porque Satanás está presente no casamento. Se há violência, é porque Satanás está presente no teu casamento. Se há adultério, é porque Satanás está presente no teu casamento. Se há mentiras, se existem mentiras constantes no teu casamento, tanto do homem para a mulher ou da mulher para o homem, é porque há Satanás dentro do seu casamento. É porque o inimigo, ele entrou no teu casamento, está fazendo morada e está tentando dividir, apartar aquela união
que é aprovada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas não permita que isso aconteça. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que é casado, se o teu casamento está com problemas, é porque dentro da tua casa tem muito pecado. Tem muito pecado. É porque dentro da tua casa está sendo dado espaço para Satanás. Não acredita nisso? Depois eu quero te falar. O alimento dos demônios é o pecado. O alimento dos demônios é a mentira. O alimento dos demônios é a fofoca. O alimento dos demônios é a fornicação. O alimento dos demônios é pornografia. Muitos maridos hoje estão deixando de procurar suas esposas porque vivem no mundo da pornografia e acreditam que ela deve fazer tudo o que aquela prostituta no filme pornô faz. Ele quer que ela faça com ele. Muitas mulheres estão deixando de procurar os seus esposos porque tratam o seu próprio corpo como mercadoria. Eu dou sexo a ele, se ele me der o presente que eu quero. Isso é Satanás infiltrado no casamento. É hora, meus irmãos, de os maridos e as esposas começarem a procurar a Deus em unidade, para começarem a tirar o pecado de dentro do lar, começarem a deixar as diferenças dentro do lar. O casamento foi feito para ter igualdade naquela relação e não para ter divisões. Mas o casamento, onde Deus está presente, ali também os frutos do Espírito estão presentes. Gálatas 5, versículo 22 ao 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Acredite nisso. Se no teu casamento há amor, Deus está presente. Se há fidelidade, Deus está presente. Se há paz no teu lar, Deus está presente. Eu não estou dizendo que há casamento sem conflito. Eu não estou dizendo que há casamento sem briga. Eu não estou dizendo que há casamento onde todos os dias será um mar de rosas. Mas eu quero dizer que quando os conflitos dentro do teu lar tornam-se constantes, tornam-se permanentes, é porque no teu lar se infiltrou a iniquidade. É porque dentro do teu lar o pecado está solto e os demônios estão lá se alimentando da tua vida, da vida do teu esposo ou do teu esposo, ou até mesmo dos teus filhos. Maridos que não sabem tratar as esposas com a devida decência, espancadores dos próprios filhos. Aí quando os filhos crescem, tornam-se adolescentes e rebeldes, vem dizer: onde foi que eu errei? Você errou no princípio de não deixar Deus ser o guia do teu lar, de não deixar Deus ser o guia do teu casamento. Mas para que uma família seja vitoriosa, existem duas formas. E a principal, essa é a mais importante, antes de você se casar, procure seguir os princípios de Deus dentro do teu casamento. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, não vá buscar lá no mundo um esposo ou uma esposa, busque um servo ou uma serva do Senhor. Se você é convertido, se você entregou sua vida para Jesus, não busque continuar vivendo da forma que você vivia outrora, mude. Eu lembro muito bem no livro de Gênesis, capítulo 19, quando vem falar sobre o que as filhas de Ló fizeram. Deus, em sua misericórdia e a pedido da oração de Abraão, livrou Ló, sua esposa e suas filhas de Sodoma e Gomorra, lugar que era corrompido por sensualidade, homossexualismo, por sexo pervertido. O problema de Sodoma e Gomorra é que eles acreditavam que toda forma de sexo, seja com animais, seja incestuoso, seja com homem ou com mulher, seja como fosse, era permitido. Mas Deus teve a sua imensa misericórdia de libertar Ló e sua família. E a primeira a errar foi a esposa de Ló, que ao ver a cidade de Sodoma e Gomorra, eu acho que ela sentiu um pouco de saudade daquele lugar pervertido e olhou para trás, virando assim uma estátua de sal. Logo depois, no capítulo 19, você vai ver que Ló estava numa caverna com suas filhas. E elas disseram: não há para nós alguém que possa se casar conosco e dar seguimento à descendência do nosso pai. E elas foram lá e voltaram a utilizar aqueles métodos que elas aprenderam em Sodoma e Gomorra, embebedaram o seu próprio pai, e cada um a concedeu dele um filho. A primeira teve o filho dela,
Moabe, vieram os moabitas. A segunda teve um filho, Amon, vieram os amonitas. E meus irmãos, querem saber de uma coisa? Todas as gerações vindas de Ló foram malditas sobre a face da terra. Gerações que adoram ao Deus Moloque, aquele que aceita sacrifício de crianças. Sabe por quê? Porque não souberam esperar a providência do Senhor. Se você quer se casar, espere a providência do Senhor. Não fique feito louco ou feito louca procurando alguém. Espere a providência do Senhor Jesus Cristo. Espere a providência dele, porque senão o teu casamento será maldito, os teus filhos serão malditos e toda a tua gerações e futuras gerações que virá de você será maldita sobre a face da terra. Busque o Senhor Jesus em orientação para que você tenha um casamento vitorioso. Mas, meus irmãos, existem também aqueles casamentos que começam vitoriosos, e no meio do caminho vem a derrota, e no meio do caminho vem a maldição, no meio do caminho vem o problema. Mas o problema foi causado por Deus? Não. O problema veio do nada, ou simplesmente foi uma coincidência? Não. O problema dentro dos casamentos, das relações matrimoniais e dentro das famílias são a busca pelo pecado. E eu vou dar um exemplo bem claro. Lembra do rei Davi? Se você ler o livro de 2 Samuel, capítulo 11, você vai ver que ele ali adulterou. Ele pegou uma mulher que era de outro homem, satisfez o seu desejo da carne. Quando descobriu que ela estava grávida, foi lá e mandou matar o seu esposo, Urias, em frente de batalha. E aí, aconteceu nada, não teve nada, não foi problema algum. Davi continuou sua vida depois de ter adulterado e assassinado. Ele viveu sua vida tranquilo? Não, não viveu. Se a gente for lá para o livro de 2 Samuel, capítulo 12, do 7 ao 14, diz o seguinte: depois que tudo aconteceu, Deus enviou Natã para conversar com Davi. E olha o que ele disse: esse homem és tu. 2 Samuel 12, do 7 ao 14. Este homem és tu, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul. Sabe o que Natã estava dizendo? Eu te dei, Deus mandou te dizer que ele te deu algo maravilhoso. E sabe o que Deus está dizendo a você esta noite? Eu te dei um casamento maravilhoso. Mas vamos continuar o texto. E te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio. Também te dei casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Deus está dizendo para você, meu irmão, essa noite: eu te dei uma esposa maravilhosa, eu te dei um esposo maravilhoso, eu te dei filhos abençoados, com saúde. Mas se não fosse suficiente isso, eu te daria muito mais bênçãos. E continua o texto: porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, Urias o heteu mataste, e a espada sua mulher tomaste para, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Davi matou Urias com a espada dos amonitas, com a espada amaldiçoada, e que aquela maldição voltaria para o seu próprio lar. Deus te deu um casamento maravilhoso, te deu um cônjuge especial, te deu filhos saudáveis, abençoados. Mas tem gente, inclusive dentro das igrejas, querendo destruir esta bênção que Deus te deu, que Deus lhe deu. Mas eu quero te falar uma coisa: não adianta você fazer achando que nada vai acontecer e que não haverá retorno. Olha o que diz a partir do 10: agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz do sol. Agora vê que interessante. Você acha
que o que você fez em oculto ficará em oculto? Não ficará. Você acha que o que aconteceu na tua casa e tua esposa não sabe, ou teu esposo não sabe, ficará em oculto? Não ficará. Veja o que ele diz aqui: pois tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tomou Natã Davi. Também o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Todavia, quanto este feito, deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Casamento, meus irmãos, é algo maravilhoso. Casamento, conseguir a oportunidade de casar-se com uma mulher serva do Senhor, ou com um homem servo do Senhor, é um prêmio. É algo maravilhoso. Deus te deu um presente. E ele diz aqui, se essa bênção não fosse suficiente, te daria muito mais. Mas você acha que ficou só na palavra? Davi pecou em oculto, né? O seu filho, com aquela mulher na qual ele se deitou, nasceu, morreu. Outro filho de Davi estuprou uma filha dele. Aquela filha que foi estuprada, o outro irmão tomou as dores, matou o outro filho de Davi. Adonias tentou tomar o reinado de Davi, filho dele. Salomão começou o seu reinado bem e terminou o seu reinado amaldiçoando Israel. Meu irmão, minha irmã, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Olha, o que você faz em oculto virá maldição sobre seus filhos. O que você faz em oculto virá desgraça sobre o teu lar. Quantos homens e mulheres adulteraram em oculto e hoje têm filhos em depressão ou nas drogas? Abençoa o teu lar. O último versículo do texto principal, em Gênesis 2, versículo 25, versículo 24, diz assim: portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Ele está dizendo uma só carne. Quer dizer que qualquer relação que você tenha significa um casamento. E qualquer homem que deita com outra mulher, ou qualquer mulher que deita com outro homem que não seja do seu casamento, lá em 1 Coríntios 6, acredito que é versículo 14, vem dizer que qualquer um que deita-se com uma prostituta, a ela une-se uma só carne. Significa que a partir do momento que você se fragmenta, que você se une a várias e várias pessoas, seu espírito está fragmentado e sua carne está fragmentada. Que você tomou responsabilidade em outros matrimônios e não assumiu. É necessário que você quebre essas alianças. É necessário que você mude a sua rota. É necessário que você confesse e renuncie às práticas pecaminosas que está fazendo com que o teu casamento seja destruído. Mais uma vez eu quero te falar, casamento é divino. Casamento é dado por Deus. Sexo é algo maravilhoso, sexo é divino, mas Satanás tenta deturpar a todo instante. Não caia nas mentiras de Satanás, mas viva as verdades de Deus. Tantos exemplos bíblicos de coisas que foram feitas erradas, e homens caíram e destruíram muitas gerações. Então, meus irmãos, é hora de repensarmos, é hora de vivermos o que está escrito aqui em Colossenses 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Deixa o velho homem e a velha mulher para trás e viva um casamento maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Que o nosso Deus possa abençoar cada lar. Mas se você está vendo esta mensagem, se você está olhando tudo isso, ouviu tudo isso que foi pregado essa noite e quer dar um rumo diferente à tua família, eu peço que você, num ato de humildade, chame seu cônjuge nesse momento. Eu quero que você segure na mão dele e ore com fé tudo o que eu vou dizer agora, neste momento. Oremos. Pai amado, abençoa o esposo ou a esposa que tu me deste. Cuida, Senhor, desta pessoa
que eu tanto amo e me ensina a amar de todo o coração. Que eu possa mudar, ser uma pessoa melhor e viver para ver esta pessoa feliz. Que dentro do meu lar não haja mais espaço para o pecado ou Satanás. Que os meus filhos sejam abençoados, cresçam na tua santa paz, tornem-se cidadãos deste mundo e cidadãos dos céus. Que os meus erros, os meus fracassos e os meus pecados sejam renunciados neste momento. Que eu não volte a praticar os erros que eu praticava: adultério, pornografia, infidelidade, violência e mentiras. E que neste momento haja um renovo no meu casamento e que o sangue de Cristo realce o brilho das nossas alianças. No nome santo de Jesus. Amém. Bem, irmãos, infelizmente o nosso culto ao Senhor Jesus, em comunhão, de forma coletiva, mesmo online, chegou ao final. Mas eu quero que você continue este culto em casa com seu esposo e com a sua esposa e com seus filhos. Pai, abençoa cada lar. Que todos aqui, Senhor, possam sentir a tua presença. Que todos aqui possam viver o que o Senhor quer que eles vivam, a tua plenitude. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo, agora e para todo sempre. Amém.